Se você já teve que engolir calado uma injustiça dentro da própria família, respira fundo e me escuta até o fim. E se essa história tocar você de alguma forma, deixa nos comentários o que teria feito no meu lugar. Pode ser libertador compartilhar. Meu nome é Clara Moura, mas durante muitos anos eu fui só um nome esquecido nas festas de família. Aquela prima que pararam de convidar sem dar explicações. Aquela filha que, por conveniência, a própria mãe fingia não ter visto online quando eu mandava mensagem. Tudo isso por causa de uma mentira contada com voz doce e expressão de mágoa. Uma acusação sussurrada, mas que gritou dentro da minha vida durante 3 anos inteiros. Cresci em Carmo da Serra, uma cidadezinha no interior de Minas, do tipo onde todo mundo conhece todo mundo, e os sobrenomes valem mais do que CPF. Minha família era tradicional e orgulhosa disso, cheios de rituais próprios, regras que ninguém dizia em voz alta, mas que todos aprendiam desde cedo. E no centro dessa constelação estava ela, Dona Odete Moura, minha avó paterna, alta, elegante, dona de um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Ela não era afetuosa como nas novelas. Era mais do tipo que ensinava amor através de exigência. Mas havia sim um carinho que nos ligava, mesmo que ele viesse disfarçado de críticas sutis ou conselhos com prazo de validade. Desde criança, eu passava mais tempo na casa dela do que na minha. Meus pais trabalhavam fora o dia inteiro, e ela me buscava na escola, me dava almoço, fazia questão de corrigir meu português e de me ensinar a dobrar lençol com elástico. Talvez por isso, entre todos os netos, eu tenha sido a que mais ouvia a voz dela nas pequenas decisões. Fui a única a quem ela deixou cozinhar feijão sozinha em sua panela de pressão preferida. A única que podia mexer nas estantes da biblioteca dela sem levar bronca. E isso, aparentemente, foi o suficiente para plantar a semente dos ciúmes. Regina é a irmã mais nova do meu pai, do tipo que parece ter parado no tempo em algum ponto dos anos 90, com os cabelos sempre em escova armada e unhas postiças coloridas. Ela sempre teve uma relação difícil com a mãe. Vivia dizendo que Dona Odete amava os netos mais do que os próprios filhos. Eu nunca soube se ela falava isso por inveja, carência ou por amargura. Mas o fato é que desde que comecei a crescer e a desenvolver opiniões próprias, ela começou a me tratar como uma ameaça silenciosa. O tempo passou, me formei em história, virei professora em uma escola estadual. Enquanto muitos primos seguiram caminhos corporativos, eu escolhi um que parecia pouco valorizado naqueles almoços de domingo: educação. Mas Dona Odete sempre me olhava com respeito. Um dia ela disse: "Você ensina a gente, Clara. Não tem valor maior." Foi a frase mais próxima de um "tenho orgulho de você" que já ouvi da parte dela. E eu guardei aquilo como uma bênção particular. Tudo mudou no outono em que ela faleceu. Não houve longas internações. Ela adoeceu em silêncio. E quando o diagnóstico de câncer chegou, era tarde. Ficamos sabendo no hospital, no pronto-socorro, depois que ela desmaiou em casa, e o zelador chamou a ambulância. Ela se foi uma semana depois. Sem grandes despedidas, sem cartas, sem testamento formal. Só silêncio e ausência. O velório foi sóbrio, frio até. Ninguém sabia muito bem o que fazer sem Dona Odete organizando tudo. Ela tinha o dom de dar ordens com elegância. Mesmo morta, ela parecia comandar o ambiente. Após o enterro, parte da família se reuniu na casa dela, agora tecnicamente da Regina, para resolver as coisas. O tom era mais de curiosidade do que de luto. Afinal, todos sabiam que Dona Odete tinha joias de família, pratarias, documentos, cadernos, coisas antigas que ela guardava como relíquias. Regina assumiu o papel de anfitriã com um entusiasmo estranho para alguém de luto. Ela nos guiou pela casa como quem apresenta um imóvel à venda. Abriu gavetas, desencaixotou lenços, distribuiu objetos pessoais como se fossem lembrancinhas. Até que alguém perguntou pelas joias. Regina se calou. Depois pigarreou. Disse que as joias tinham desaparecido. Sumido da caixa de veludo no fundo do armário. "Talvez mamãe tenha dado para alguém antes de morrer", ela disse, fazendo questão de olhar na minha direção. Na hora não entendi o peso daquele olhar. Mas então veio a frase que mudou minha vida. "Clara foi a última a estar aqui com ela, não foi?" A pergunta parecia inofensiva, mas ninguém a encarou assim. Meu estômago gelou. Um primo tossiu. Minha mãe abaixou os olhos. E então Regina completou, com um tom entre vítima e juíza: "É estranho que justamente as joias tenham sumido, e que só uma pessoa tenha tido acesso à casa nos últimos dias." Eu tentei responder, mas não consegui. Era como se a voz tivesse sido arrancada da minha garganta. Todos os olhares pesavam em cima de mim. Eu nunca tinha roubado nada na vida. Nunca precisei disso. Mas ali, naquele instante, eu era a ladra não declarada, a acusada sem julgamento. Ninguém me defendeu.
nem mesmo minha mãe. 2 dias depois, me tiraram do grupo da família no WhatsApp. Parei de ser marcada nas fotos dos encontros. As ligações pararam. E o silêncio que veio depois foi ainda mais alto que a acusação. Eu pensei em tentar me explicar. Ligar. Mandar mensagem. Mas quanto mais eu ensaiava o que dizer, mais percebia que não havia espaço para minha versão. Eles já tinham escolhido a narrativa conveniente. E nela, eu era culpada. Com o tempo, parei de tentar. Continuei dando aulas. Fiz um curso de escrita. Abri um blog anônimo onde escrevia sobre injustiças cotidianas. Histórias de mulheres que eram silenciadas nas próprias famílias, nas igrejas, nos trabalhos. Sem citar nomes, sem dar pistas, mas com uma dor que era toda minha costurada nas entrelinhas. No começo, doía demais. Não estar nos natais. Não ser chamada para aniversários. Ver primos se casando e saber das coisas por postagens alheias. Mas depois de um tempo, a dor virou outra coisa. Uma espécie de paz áspera. Como uma cicatriz que coça, mas não sangra mais. Se você está ouvindo isso e já foi acusado de algo que não fez, sabe exatamente do que estou falando. A pior parte não é a injustiça em si. É o silêncio das pessoas que deveriam ter ficado do seu lado. A solidão imposta, como se você tivesse que pagar uma pena por um crime que nunca cometeu. Eu achava que ia carregar isso para sempre. Que essa história ia morrer engasgada dentro de mim. Mas a verdade tem um jeito curioso de emergir, mesmo quando a gente já perdeu a esperança de ser ouvido. E foi numa tarde qualquer, quase 3 anos depois, que tudo começou a mudar. A reforma da casa da minha avó começou num outono calado, com pouco vento e muito pó. Eu não sabia, mas era ali que a história enterrada, que eu julgava esquecida, começaria a sair das paredes. Tudo começou com uma mensagem que eu quase deletei sem ler. Era de Tânia, uma prima de 2º grau que eu nem via desde os tempos de colégio. A mensagem dizia apenas: "Você tem 1 minuto. Achei uma coisa que talvez te interesse." Respondi com um ponto de interrogação e aguardei, esperando algum link suspeito, talvez uma corrente de oração, qualquer coisa aleatória. Mas o que chegou foi uma foto em baixa resolução de uma folha de papel amarelada, escrita à mão, com letras firmes e elegantes. O título em caixa alta dizia: "Para Clara." Eu li aquilo e o coração acelerou. Tânia explicou que estavam reformando os armários embutidos da casa de Dona Odete e encontraram um pequeno cofre metálico, enferrujado por fora, mas trancado com chave. O pedreiro queria cortar a trava, mas Regina, ainda guardiã da casa, mandou que ele entregasse para ela. No entanto, enquanto faziam a desmontagem do móvel, o cofre caiu, abriu com um impacto, e dentro dele havia apenas uma caixinha de veludo azul marinho e o bilhete. A caixa de veludo continha o conjunto de joias perdido. Os brincos de pérola com ouro fosco, o colar com um pequeno pingente de safira e o anel com a inscrição interna, 1957, para sempre. Eu conhecia aquelas peças. As via desde criança, mas nunca as toquei. Eram dela. Só dela. Até aquele momento. No bilhete, com a caligrafia que eu reconheceria mesmo com os olhos vendados, estava escrito: "Essas joias são da Clara. Ela é a única que nunca pediu nada de mim." Foi como se um peso que eu carregava no peito tivesse se deslocado de lugar. Não desapareceu, mas se moveu. Doeu. Depois aliviou. E então, de alguma forma estranha, me fez sorrir. Tânia, talvez por inocência ou justiça, mandou a imagem do bilhete no grupo da família. O grupo do qual, claro, eu não fazia mais parte. Mas segundos depois, meu celular começou a vibrar como não vibrava há anos. Mensagens de números conhecidos, mas esquecidos. Gente que havia virado silêncio agora me chamava de prima, Clara querida. Que coisa, hein? Algumas tentavam amenizar. Imagina, ninguém te acusou de nada. Outras tentavam se esconder. Eu sempre disse que isso ia dar confusão. Mas o que me chamou a atenção foi a ausência de uma mensagem. A de Regina. Fiquei em silêncio. Não respondi nada. Eu queria mais. Não por vingança, mas por dignidade. Eu queria ouvir da boca dela. Ou pelos dedos dela. No dia seguinte, a mensagem chegou. Um simples "podemos conversar?" Li e deixei no vácuo. Não por orgulho, mas porque algo em mim precisava de tempo. A raiva tinha deixado de ser raiva. Era outra coisa agora. Algo mais profundo. Como se, de tanto esperar uma explicação, eu tivesse desistido dela. Acordei naquela madrugada pensando na minha avó. Na última vez que estivemos juntas, poucos dias antes de sua morte. Ela me pediu para fazer um chá. Sentamos na varanda. Ela não disse muita coisa. Mas lembro que me olhou nos olhos e disse: "Você é mais forte do que pensa, Clarinha. Mas vai precisar lembrar disso quando tudo parecer contra você." Na hora, achei exagero. Ela estava doente, frágil. Mas agora, aquela frase fazia todo o sentido.
Ela sabia o que viria. E, de algum modo, tentou me preparar. Regina apareceu na minha casa 3 dias depois. Não combinamos nada. Ela tocou a campainha como se ainda fôssemos íntimas. Eu hesitei antes de abrir, mas abri. Ela estava diferente. Cabelos mais grisalhos, expressão cansada. Menos maquiagem, mais rugas visíveis. Um sorriso fraco, como quem não sabe por onde começar. Ela disse oi. Eu disse nada. Ela entrou, sentou, respirou fundo e começou a falar. Disse que se arrependeu, que o sumiço das joias foi um choque para ela, que nunca imaginou que estivessem guardadas daquele jeito, que achou mesmo que eu poderia ter levado, e que isso a destruiu por dentro. Eu ouvi tudo em silêncio. Cada palavra dela parecia escrita num roteiro de arrependimento, mas havia verdade nos olhos dela. Havia vergonha também. Ela terminou dizendo que não sabia como consertar, que não esperava perdão, mas precisava que eu soubesse que ela agora sabia da verdade, e que se isso valesse alguma coisa, estava ali para reconhecer o erro. Eu respirei fundo, olhei para ela. E pela primeira vez, em muito tempo, falei sobre tudo. Sobre a dor, o silêncio, o abandono. Contei o que significou para mim ser excluída. Disse que mais do que a acusação, o que me feriu foi ver todos virarem o rosto como se eu tivesse sido apagada da história da família. Ela chorou. Eu não. Foi um momento estranho. Uma cena que, em outro tempo, eu teria desejado. Mas agora, não doía como antes. Eu estava maior do que aquela história. Não melhor, nem superior. Apenas mais inteira. Regina se despediu com um abraço tímido. Eu não retribuí, mas também não recuei. Ela entendeu. E foi embora sem pedir mais nada. 2 dias depois, uma caixa foi entregue na portaria do prédio onde moro. Sem remetente. Dentro estavam as joias. Junto, um bilhete com 3 palavras apenas. São suas. Sempre. Eu fechei a caixa. Guardei no armário de cima. Não uso. Não olho. Mas mantenho ali, como se fossem o ponto final de um capítulo que precisei escrever com sangue, lágrimas e silêncio. Se você chegou até aqui, fica comigo até o final. A parte mais surpreendente ainda está por vir, e foi ela que transformou minha dor em poder. Não é vingança. É outra coisa. Algo que talvez você também precise aprender. Algumas histórias terminam com pedidos de desculpa, abraços constrangidos e promessas de mudança. A minha não. Porque quando a verdade finalmente veio à tona, o que mudou não foi o que disseram pra mim. Foi o que eu comecei a dizer pra mim mesma. Depois que recebi as joias e o bilhete, fiquei olhando para aquela caixa durante dias. Era pequena, forrada de veludo por dentro, com cheiro de madeira antiga e lavanda. Dona Odete tinha um cuidado quase cerimonial com suas coisas. O simples fato de ela ter guardado aquilo num cofre escondido, com um bilhete datado e assinado, dizia muito mais sobre ela do que sobre mim. Ela sabia. Sempre soube da natureza da filha que criou. E talvez por isso tenha decidido deixar um registro físico do que sentia por mim. Mas o que me doía não era a joia. Era o fato de que bastou um objeto de valor para todos me virarem as costas. Como se o laço que tínhamos fosse tão frágil que não aguentasse o peso de um colar desaparecido. Fiquei me perguntando o que mais eu representava naquela família além de uma ameaça conveniente. Decidi não responder ninguém. Ignorei todas as tentativas de reconexão. Recusei convites velados para almoços e aniversários. Aquela fase já tinha passado. Eu não queria voltar ao mesmo lugar onde fui desfeita. Eu queria criar meu próprio lugar. Foi quando me convidaram para uma palestra em uma escola de outro município. O tema era História e Identidade. Algo que eu já vinha estudando havia tempos, mas que agora ganhava um peso diferente. Falei sobre mulheres apagadas de suas narrativas, sobre as que foram silenciadas por convenções familiares. E no meio da palestra, me dei conta de que eu estava falando de mim, mesmo usando palavras genéricas. Terminei com uma frase que saiu da minha boca antes que eu pudesse racionalizar. A gente só começa a viver de verdade quando para de pedir desculpas por existir. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, começaram os aplausos. E eu me senti inteira como há muito não me sentia. Algumas semanas depois, fui chamada para uma entrevista numa rádio local. Contaria um pouco sobre o projeto do blog, que agora tinha virado um espaço de relatos colaborativos. Mulheres de diferentes cidades mandavam histórias de exclusão familiar, violência emocional, traições veladas. Era como se minha dor tivesse criado uma ponte para que outras pudessem atravessar também. A entrevista correu bem. E no fim, o radialista me perguntou se eu queria mandar um recado para alguém. Eu sorri. Disse que queria mandar um recado para todas as Claras que estão caladas em algum canto da família. Que ninguém tem o direito de apagar quem você é.
e que o amor verdadeiro nunca te faz implorar por justiça. Foi simbólico, mas libertador. No dia seguinte, recebi um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. O assunto era a verdade sobre sua avó. Pensei em ignorar, mas abri. Era uma mensagem simples, de uma ex-funcionária de Dona Odete. Ela dizia ter trabalhado na casa como auxiliar de limpeza por quase 2 décadas e que encontrou meu blog por acaso. Dizia que lia meus textos e, ao juntar os pontos, entendeu que eu era a neta da Dona Odete do centro. Contava que presenciou muitas conversas entre minha avó e Regina, muitas delas ásperas, sempre em torno de ciúmes e desconfiança. Em uma dessas conversas, Odete teria dito, sem saber que estava sendo ouvida, que a única pessoa da família que me respeita de verdade é a Clara. O resto quer saber do que eu deixo, não do que eu sou. Chorei ao ler aquilo, porque era a primeira vez em que alguém de fora confirmava o que eu sempre intuí. E mais do que isso, era a primeira vez que minha avó era retratada não como distante ou severa, mas como alguém que também se sentia usada, sozinha, cercada por gente que só a valorizava pelo que ela podia oferecer. Com a permissão da ex-funcionária, publiquei aquele relato no blog, mantendo a identidade dela em sigilo. A repercussão foi enorme. Muitas pessoas da cidade passaram a seguir a página. Recebi convites para falar em outras escolas, em coletivos femininos, até numa universidade estadual. Mas, como tudo em cidade pequena, a história chegou à minha família. Regina me ligou de novo. Não atendi. Depois me mandou uma carta, escrita à mão, 3 páginas. Dizia que me invejava desde sempre, que se sentia diminuída pela relação que eu tinha com a mãe dela, que por mais que tentasse, nunca sentia que era suficiente, e que talvez por isso tenha descontado em mim a frustração de uma vida inteira. Disse que não queria que eu perdoasse, só que soubesse que ela finalmente entendia, e que, mesmo que parecesse tarde demais, ela estava tentando se tornar uma pessoa diferente. Não respondi. Não precisei. Eu já tinha feito as pazes com quem importava, comigo mesma. E talvez, no fundo, com a minha avó também. Na semana seguinte, recebi o convite oficial para dar uma aula inaugural num curso de extensão em História Social e Gênero. O tema? Narrativas Invisíveis. Como o silêncio molda as mulheres dentro da própria casa. Aceitei. Na abertura, olhei para o público e disse: ninguém nasce sabendo resistir. A gente aprende com o tempo, com as perdas, com o silêncio. E quando finalmente entendemos quem somos, o mundo já não tem o mesmo poder sobre nós. Talvez essa história não tenha o final que muita gente espera, mas ela tem verdade, tem reconstrução e tem coragem. E se você está aqui até agora, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, porque ainda tem muita história que precisa ser contada. E talvez a próxima seja parecida com a sua. Às vezes, a gente não percebe o quanto se transformou até encontrar alguém que ainda espera a versão antiga de nós mesmos. Foi o que aconteceu meses depois, quando decidi comparecer discretamente à missa de aniversário de morte da minha avó. Não fui para agradar ninguém, fui por ela. E por mim, porque algo em mim queria encerrar aquilo de maneira digna, não escondida. A igreja estava como sempre. Bancos gastos, vitrais empoeirados refletindo um sol amarelado e morno. As pessoas se organizavam sem dizer muito, como se seguissem um roteiro invisível de luto social. Cheguei alguns minutos antes e sentei nos fundos, com um vestido discreto, cabelo preso e nenhum adereço chamativo. As joias ficaram em casa. Quando o padre começou a homilia, citando o nome da minha avó com reverência contida, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não era tristeza, era gratidão, por tudo que ela deixou em mim, e não só o que deixou para mim. E naquele momento, me dei conta de algo silencioso e transformador. Eu já não pertencia mais àquele lugar, mas também não carregava mais rancor por isso. Regina estava lá, claro. Em um dos primeiros bancos, ao lado de minha mãe, ambas de preto. Ela olhou para trás apenas uma vez. Quando viu que eu estava ali, seus olhos hesitaram, mas não se levantou. Nem veio falar. E eu agradeci silenciosamente por isso, porque certos reencontros precisam acontecer apenas dentro da gente. Quando a missa terminou, caminhei até o altar com calma. Toquei o banco da frente como se tocasse a mão da minha avó. Fechei os olhos por um segundo. Disse o que nunca consegui dizer em voz alta. Obrigada por tudo. E então, fui embora. Na saída, uma mulher me parou. Era filha de uma vizinha da minha avó, que eu mal conhecia. Ela disse que lia meus textos, que se identificava com cada linha, e que tinha conseguido conversar com a própria mãe pela primeira vez em anos, depois de refletir sobre um texto específico. Aquele sobre mulheres que perdoam só quando o outro já não tem mais poder sobre elas.
Aquilo mexeu comigo mais do que qualquer homenagem, mais do que qualquer medalha ou prêmio. Era isso. Era para isso. Era por isso que eu precisava contar minha história. Porque alguém, em algum lugar, estava esperando por uma permissão invisível para também se libertar. Meses depois, recebi uma proposta para transformar os relatos do blog em um livro. Aceitei. Escolhi o título com cuidado. Coisas que não se dizem em voz alta. Escrevi com a alma, cada história, cada fragmento. Algumas minhas, outras de outras claras que me emprestaram suas dores e sua coragem. No prefácio escrevi: este livro não é uma denúncia, é uma oferenda. Um lembrete de que a verdade, mesmo quando silenciada, nunca deixa de pulsar. Lancei o livro em um evento modesto, numa livraria pequena, cercada de rostos que vieram por mim, e não pelo sobrenome. E isso bastava. Recebi flores de ex-alunos, mensagens de mulheres que nunca conheci, abraços de gente que dizia se sentir compreendida. Era como se tudo aquilo, a exclusão, a acusação, o silêncio, tivesse se transformado em algo maior, algo útil, algo vivo. No fim daquela noite, em casa, sentei sozinha na varanda com uma taça de vinho e pensei em tudo que deixei para trás. E pela primeira vez, senti paz verdadeira. Não euforia, nem triunfo. Paz. A sensação de que eu não precisava provar mais nada para ninguém, que eu era suficiente. Minha mãe me ligou dias depois. Disse que tinha lido o livro, que chorou, que sentiu vergonha, mas também orgulho. Perguntou se poderíamos conversar. Eu disse que sim, mas pedi tempo, não por raiva. Mas porque agora eu escolho o ritmo. E isso também é liberdade? Talvez você esteja ouvindo isso e esperando uma reconciliação perfeita. Eu entendo. Todo mundo gosta de finais felizes. Mas o final feliz, às vezes, é apenas estar em paz consigo mesma. Poder olhar no espelho e saber que não deixou sua essência morrer para agradar os outros. Hoje, moro em outro bairro, tenho um grupo de amigas que são como irmãs, e continuo escrevendo. Ainda ensino, ainda escuto histórias, ainda me emociono com pequenas coisas. E vez ou outra, uso os brincos de pérola. Não por ostentação, mas como símbolo de que o que foi tirado de mim nunca foi tão valioso quanto o que eu construí com o que restou. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que você ama, ou com alguém que precisa ouvir isso agora. Às vezes, a coragem começa com uma história bem contada.